Da naftalina. Eu acho que quase todos me conhecem, mas enfim, eu sou Miguel. Nós vamos falar de espiritismo e antes disso, claro, com todo respeito aqui, né, a nosso plano espiritual, nosso Deus, Criador, vamos fechar os olhos, bem tranquilamente, confiantes na bondade divina, para que o Senhor Deus nos proteja, para que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos auxilie neste momento. Nós pedimos proteção, perdão, amor e que nos livre de baixas vibrações, independente das suas razões, que não nos cabem neste momento. Vamos, de alguma forma, nos desligar da realidade exterior neste momento, dos problemas e pensarmos em Deus, em Jesus, e nas propostas inspiradas por ele, não só pelo Espiritismo, mas por outras também formas de inspiração que ele ainda nos traz. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco, seja feita a tua vontade, que assim seja. A proposta do título de hoje é sobre seres perfeitos, né? Como perfeito é nosso Deus que está no céu. Um desafio, né? Bastante complexo, né? Vou falar baixinho, até melhor e pausadamente, né, para que a gente possa também ir salvando um pouco na memória os raciocínios, mesmo que fique depois replicado, porque não temos pressa também, né, já que a vida é infinita e nós precisamos resolver os problemas para poder seguir com segurança no caminho do bem e da verdade. Caso contrário, nós não teremos felicidade. Continuaremos andando, mas em que direção? Para onde, né, nós estamos indo, de onde nós viemos e o porquê nós estamos irradiando consciência. Por que nós existimos, né? Isso é uma reflexão necessária que nós devemos ter num momento que a nossa responsabilidade da reencarnação desperta. Isso é já nos primeiros anos de escola. Cada geração já vem com um grau de consciência maior. Mas nós tivemos em algum momento o despertamento de que nós existimos, que nós tivemos ou temos pais, mães, irmãos, família, problemas, saúde, desejos, e uma série de questões que um irmão como Jesus Cristo, bondoso, misericordioso, que fazia milagres, que dizia que ninguém vai ao Pai, a Deus, ou vem a Deus, ou vai, conforme cada um pensar, a não ser por Ele, poderia exigir, não é? Sem esperar uma resposta eficiente. E também sem colocar um fardo impossível de ser realizado sobre os ombros daqueles que o seguiam. Como é que eu vou ser perfeito? É impossível, Senhor, eu ser perfeito, eu diria, se eu tivesse por perto, né? Porque eu não consigo, nem que eu queira, né? Muita gente nem pensa nisso, né? Muita gente usa o seu caráter impulsional da sua nascença, movidos pela necessidade e conforme, né, a sua matemática de ganhos e perdas, leva a vida sem ética, sem respeito, com materialismo e vai como dá. Muitos enriquecem, muitos vão para as cadeias, muitos empobrecem às custas disso, muitos são assassinados, sem ética, sem moral, sem respeito, sem amor. Somente buscando, né, a si próprio satisfazer. A gente sabe que isso existe, infelizmente são irmãos que, como disse Jesus, não sabem o que fazem. Mas num exemplo menor de trabalho ou de paternidade, o evangelho, né, até vou mostrar aqui que é legal que a gente divulgue aqui, né, para a nossa live aqui, o evangelho, não sei se está certo aqui, acho que parece bem assim, o evangelho codificado por Allan Kardec com a instrução dos espíritos trouxe uma edição do Allan Kardec original e continua sendo, né, tão bem recortada dos evangelhos dos apóstolos, que inclui inclusive, né, essas questões de servos e escravos, de herança de família. E, por exemplo, os trabalhadores da última hora fala muito no evangelho disso, de movimento, de trabalho, de aperfeiçoamento. Então, como é que nós podemos cumprir uma missão de um chefe, ou de uma mulher que seja chefe, né? Eu falo aqui genericamente, hoje em dia tem que falar tudo certinho. Que mande uma missão impossível, né? Vai lá eu, com a minha idade,
Vou entrar por determinação, um exemplo bobo, claro, pelo treinador de futebol, já que estamos falando de Copa do Mundo, vai lá e resolve lá contra a Noruega e faz o gol. Com a minha idade, com meus cabelos brancos, com atletas jovens, sem treinamento, sem nada. Vou morrer, evidentemente, não vou conseguir. Ah, mas tu tem que ser perfeito, né? Porque eles... Não, mas calma, só um pouquinho, não é bem assim, né? Então a gente não segue ordens cegas. Ninguém né, pode encontrar a luz com os olhos fechados, né, sem querer ver. Ninguém pode encontrar a paz interior sem pensar com uma fé raciocinada, que é a matemática do Espiritismo, nesse momento, né? Que já faz um tempinho, já também não é tão novo assim, né? Já tem um... Tudo bem, diante da eternidade de outras religiões, não temos 200 anos ainda, né? Matusalém poderia ter mais tempo de vida encarnada, né? Mas falando de imortalidade da alma, de reencarnação, de perspectiva de tempo, porque não precisa beber só das fontes do Evangelho, mas Jesus é tão bom e escolheu Deus através também de Jesus, que tem um monte de amigos, irmãos e trabalhadores que cuidam do projeto Terra para a transformação diante do nosso processo evolutivo na direção de sermos a imagem e semelhança de Deus um dia. Não é hoje, não é amanhã, nós estamos numa fase intermediária, que escolheu Allan Kardec, que já era um estudioso de outras encarnações dessas questões e que trouxe, né, incorporadas no Espiritismo, várias questões. Uma delas que se fala muito, não é? O servo, o devoto, o discípulo, o cristão, que é o nosso caso como espíritas, tem que também trabalhar em si mesmo coisas simples, que é a sua própria consciência consigo mesmo. E aqui ele fala sobre o dever moral das criaturas para com o Criador em algum momento, que é a nossa intimidade, que ninguém sabe, só Deus, que é o nosso Criador. E não nos julga, ele é o nosso Pai, ele não nos dá uma tarefa impossível de ser cumprida. Mas também ele nos dá algumas fontes de sabedoria, nos dão, e nós temos que ter sabedoria própria, né? Que com o tempo a gente vai perceber que essa sabedoria própria, o que é mais sábio passou por esse processo e o outro também se tornou mais sábio, então todos temos o mesmo processo, o mesmo direito e o mesmo dever, né, moral de transformar a nossa consciência para melhor. Eu não posso virar o Sócrates, não posso virar o filósofo, não posso virar o Platão, mas eu sou eu. Eu sei onde é que está a pedra no meu sapato, eu sei como ela entrou ali, eu sei como tirá-la, porque é cada um segundo as suas obras. E assim, dentro do meu comparativo com Deus, apenas no meu processo evolutivo, é com Ele que eu vou conversar sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor. E vou entender que esta questão de aperfeiçoamento exige paciência, exige disciplina, mas também exige auto-perdão. Auto-perdão não é complacência. Complacência é quando eu me perdoo sem ter razão, né? E Jesus também previu isso. Eu olho, né, eu julgo o outro, que o outro tem lá um cisco no olho, um problema, né? Então, comparado com ele, eu sou um pouquinho melhor. É o farisaísmo, né? Jesus, que também está no Evangelho. Jesus, né? Deus, eu sou tão bom, né? Por que eu estou sofrendo e o pecador não está? Entre aspas, né? Que também tudo isso é previsível dentro do Espiritismo. A gente sempre costuma falar. Mas aqui eu quis dar, então, como uma lupa, puxar a questão dos seres perfeitos. E o que eu trabalho em mim, como exemplo, né, de, não para os outros, mas para mim mesmo, de continuidade, é que eu não tenho como ser diferente. A partir do momento que eu entendi racionalmente que não existe efeito sem causa, que o universo é uma obra de Deus, a personalidade suprema do universo, pela lógica matemática, inclusive de cientistas que não são espíritas, talvez eles não tenham a mesma total visão que o espiritismo traz, mas sim tem já uma boa compreensão matemática de engenharia, encontrando fórmulas de efeitos inteligentes na natureza, de que percebe que isso não pode ser obra do acaso. Tomou cuidado, né, o Allan Kardec, de receber por inspiração dos espíritos um dos livros, que também está aqui atrás de mim, que é a Gênese. Que não é, são 7 dias de uma semana ou 6 dias e descansou, né, para assistir o Luciano Huck no domingo, né? Não era isso, né, a nossa criação divina, mas são eras, não é, do pensamento de Deus, que passam por eras cósmicas e nós temos naves espaciais
que já foram lançadas pela nossa inteligência limitada ainda, que estão viajando no espaço ainda, trazendo informações desde 50 ou 60 anos atrás, que já havia tecnologia para isso. Não há contato ainda com outras dimensões para os cientistas. A mediunidade consegue já aceitar isso, provas científicas, matemáticas dessa dimensão e de materialização de espíritos, inclusive, que não é nenhum tipo de cientificismo ou de mística ingênua, não é? E enganatória. Mas é claro que tem que tomar cuidado com isso, por isso que o Espiritismo também tomou cuidado no Livro dos Médiuns ao citar as explicações sobre a mediunidade, pela necessidade que Allan Kardec percebeu e foi inspirado para que não se cobre nada que seja oriundo da mediunidade. Por isso que o Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá, que quando é para chegar algum recado, Deus vai dar um jeito de entregar, né? O Deus é perfeito, não é o nosso correio, é o nosso WhatsApp, as informações não chegam quando a gente não quer. Mas se eu tenho paciência, se eu tenho humildade, né? Chico Xavier era ameaçado, inclusive, né? E era que não recebia as mensagens dos filhos que as pessoas queriam, como queriam, do jeito que queriam, porque não tinha uma fé. Ele é humilde, né? Só podia ser ele, porque se fosse qualquer um de outro, se fosse eu, já ia pensar. Já escuta aqui, tu pensa que eu sou aqui o quê? Né? Ele foi tentado muitas vezes a vender os seus livros. Tentaram comprar, né, espaços no céu através, né, ou contato com dinheiro, né? Olha aqui, eu te dou um montão de dinheiro. Recebi fortuna. Recebia, né? nunca se deixou levar pela tentação, né? Talvez não que ele não tivesse, mas eu acho que ele já não tinha como um espírito tão amadurecido e já passou por essas provas, né? Ele já viveu isso em outras encarnações, porque ele é um produto do infinito como nós somos. E que nós percebemos um dia que nós escolhemos estar aqui porque nós precisamos ter esse contato. Não é coletivo, tudo bem, nós podemos rezar em casa, orar em casa, eu às vezes trabalho em casa, não é a mesma coisa que trabalhar num escritório com mais pessoas. A gente viu isso na pandemia, como é importante, né, essa energia presencial. E por que não escolhemos outra coisa, né? Porque essa energia, ela existe, ela é real, ela é sólida, e felizmente não é o consolador que Jesus prometeu, mas que não impôs. Nem ele mesmo impôs. Eu cito e repito assim porque muitas vezes as pessoas ouvem um trecho, não ouvem outro, ou são pessoas diferentes, são até espíritos diferentes no plano espiritual que eu não enxergo, mas a gente sabe que eles circulam, né, na outra dimensão, que Deus poderia ter imposto a perfeição por nascença, né? Eu já nasço perfeito e já vou, né? Se eu for hoje fazer o melhor carro para vender, eu vou tentar fazer o carro perfeito, eu vou vender, mas é um carro. Se eu vou fazer um celular, ok, mas não uma consciência, né? Porque o bom do amor para Deus seria um tédio, eu acredito, né? Criei um filho perfeito e agora ele é minha imagem e semelhança e daí, entendeu? E eu vou criando, vou igual as garrafas aqui, industrializar a criação divina é uma pobreza de pensamento, né? Então ele nos deu a oportunidade de termos essa consciência imperfeita, mas aperfeiçoável. Na origem nós somos perfeitos. Então quando você compra, vamos comparar, né, o nosso espírito, não o corpo. O corpo poderia também ser comparado, mas o nosso espírito original, o nosso mental superior, a nossa origem espiritual, ela é perfeita. Se eu vou numa loja que eu compro um computador, eu suponho que eles tenham a memória zerada e que ele seja perfeito, o cérebro dele, e a partir dali eu vou personalizar aquilo ali e vou utilizar da maneira, então, da mesma coisa. Deus nos criou perfeitos, o nosso disco rígido, a nossa memória é perfeita e é incorruptível, não tem hacker, não tem, para muitos que ainda acreditam na figura do mal, competindo com o bem, e que o Apocalipse é uma competição entre o mal e o bem, e que em algum momento o mal possa virar o jogo, né, ou a FIFA intervir na questão, né, não é essa a visão maior que nós podemos aceitar desse Deus bondoso que nós, felizmente, né, já conseguimos antever. Não compreender totalmente porque ainda não é o momento da nossa maturidade moral e intelectual, mas vai chegar se continuarmos no processo de aperfeiçoamento dia após dia, mesmo que milimetricamente, né? E o aperfeiçoamento, ele não é linear também, né? O espírito, porém, não retrocede, ele é cíclico, né?
ele não retrocede o espírito. Aquilo que nós consolidamos fica gravado na nossa memória e nós somos ali, então, consolidados naquela expansão espiritual. Mas quando nós erramos e temos que ter humildade para entender que não são só os outros que erram conosco e terminar com um pouco do vitimismo, né? Para poder, inclusive, saber nos perdoarmos, porque as intenções são as melhores, que nós devemos ter com a compreensão da justiça divina, que é amor infinito e incondicional, e também aprendermos a tolerar o defeito dos outros. Não é? Mesmo que sejam mal intencionados, não é responsabilidade, não é nossa da intenção dos outros. Nós somos responsáveis pela administração da nossa evolução, da nossa relação com a lei de causa e efeito, da nossa construção intelectual e emocional, de acordo com o nível de felicidade que eu consigo atingir dentro dos limites da nossa vida atual, que é o presente, né? Nós não podemos aceitar como lógica o suicídio, né, como fuga do corpo físico. É uma rebeldia espiritual. Existe, infelizmente, mas espíritos rebeldes fazem e repetem, não conseguem resolver os problemas, não conseguem morrer, não conseguem fugir da falta de ética, mas existe. Não é divulgada a estatística, mas inclusive desde criança já tem esse problema, né? Em qualquer época da vida, e tem se agravado pela falta de consciência de continuidade da vida. Então, exatamente, pandemia quase mundial, né? Uma pandemia que afeta as pessoas de uma forma silenciosa e triste, não somente para quem se suicida, mas segundo, né, alguns psicólogos, isso afeta um círculo de mais de 100 pessoas envolvidas diretamente com esse drama, né? Fora a consequência que dá isso nas outras encarnações, a questão de prejudicar o meu corpo espiritual, minha matriz, não é? Se eu tiver... o disco rígido pode ser comparado com aqueles LPs antigos que todo mundo conhece. Se eu não cuidar do meu disco, se eu pegar uma agulha e riscar, a música não vai tocar. Vai pular, vai tocar imperfeitamente, vai me irritar, então eu vou ficar doente, né? E eu vou ter que... O meu corpo imortal, como São Paulo já dizia, não é? Nosso duplo, né? São Paulo já dizia lá atrás, ele não viveu diretamente com Jesus, não viu os milagres de Jesus, fez a sua reforma íntima no deserto de Damasco, porque Jesus apareceu para ele, não é? Já havia, claro, uma combinação reencarnatória, não que aquele ia acontecer, mas o apóstolo Paulo estava no caminho contrário, né? E como ele não tinha ainda humildade suficiente para não olhar para aquele sol que era Jesus, olhou diretamente e se ofuscou. Não foi uma cegueira, né, colocada por maldade. Jesus curava, não punha doenças, né? E é como se eu ficar olhando para o sol o tempo todo, vou ficar cego. Então aquela luz ofuscou ele por um tempo, até que aquele brilho astral fez com que ele se refletisse e voltasse pelo caminho da luz, e ele escreveu o corpo espiritual incorruptível, que é o nosso, simplificando, o perispírito, que Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns e outros tantos, que é a nossa matriz mais imediata, é o nosso corpo físico, que quando nós morremos vai ser a nossa casca, né? Que vai para a natureza, vai fazer o ciclo atômico das moléculas, da água e de tudo que está dentro dessa matriz e que se mantém viva por causa do fluido vital e por causa da lei de Deus. Por que a gente não explode, né? Por que a pressão atmosférica não nos esmaga? Por que nós nascemos e as nossas células vão se replicando até agora? Isso explica as doenças, inclusive psicossomáticas, que são aquelas que da psicologia que eu crio para mim mesmo por algum tipo de trauma, por algum tipo de pensamento errado. Tudo isso é evolução. Aqui nós estamos juntos evoluindo ao pensar sobre coisas simples. A evolução não se faz de uma maneira complexa, né? É para todos, gradualmente, de acordo com o nosso grau de compreensão. E esse corpo espiritual também é uma ferramenta semimaterial. A gente achava que espírito era fantasma, né? Mas não, é semimaterial. É numa dimensão um pouquinho mais fluida, mas ali também é material. Tanto que se tem trabalho, tanto que nós vimos na cultura que foi evoluindo a partir do Pentateuco, do Allan Kardec, que se faz comida, né? Eu não sei onde é que eu vi numa literatura espírita, a senhora ia lá, eu achei que eu ia morrer, não ia mais cozinhar, né?
Todos os É. André Luiz falam essa parte de alimentação. Tá? Da sopa, da água, né? Que são energias. Do banho. Do isso é sinal banho, que a né? pessoa se suja, então o espírito se suja. Ah, tem banho? Então eu vou pular essa parte. Tem inverno também? Tem chuva, tem frio. Como é que é? Verdade. É uma cópia pálida, né? O nosso mundo Aqui, é uma cópia né? pálida do que é lá no plano espiritual. É verdade. Então, quer dizer, se a verdadeira vida é lá, nós temos que ter paciência, né? Já que nós estamos aqui por escolha, mas também por permissão de Deus. Nós passamos lá no vestibular da reencarnação, né? Ou seja, a gente fez uma solicitação. Nós estamos lá vivendo a nossa vida espiritual. O que aconteceu da nossa vida anterior, nós não sabemos. Mas suponhamos, né, que fôssemos piores do que hoje, o que é fato, né? Como diz o Haroldo Dutra Dias, hoje é a nossa melhor versão. É bem provável que a gente tenha passado um tempinho no umbral. O que significa no umbral, né? Eu saio para Porto Alegre sem direção e vou em direção à Vacaria. Eu vou estar perdido. A Vacaria ninguém me conhece, eu vou ter que dormir na rua, vou passar frio, vou passar fome, né? Vou encontrar espíritos perigosos. Não é por acaso, é porque eu não me preparei e talvez, né, encontre inclusive na minha própria consciência. Não é castigo, é lei dos semelhantes. Existem, inclusive, né, os irmãos que nos resgatam disso, né? Quando a gente reza, quando a gente tem boa intenção, então vão lá com uma ambulância, nos dão, então, quer dizer, tu vai morar num albergue espiritual por um tempo, até que tu tenha a oportunidade de encontrar algum familiar. Estou falando de um exemplo, tem infinitos exemplos, né? E esse familiar, então, vai te dar um abrigo na casa dele, né? Vai morar no sofá da tia, como o André Luiz, que dormia no sofá. E vai trabalhar voluntariamente para ter o bônus hora, né? Numa sociedade meritocrática, onde o mentor não é o maior de todos. Vai me dizendo os nomes que eu não me lembro. O governador do nosso lar é por moral, não é por corrupção, né, eletiva, né? Hã? Não é por voto. Então, porque sabe-se que é lei de causa e efeito. Então, uma sociedade mais justa, né? O médico, o André Luiz, estava defasado. Ficou 8 anos no umbral sem saber, em medicina espiritual que ele não conhecia. Foi tentar ajudar a moça lá, deu um ataque energético na moça. Hoje, aqui nós já estamos defasados, um dia para o outro o conhecimento se triplica. Então, porém, Deus que sabe até, né, o número de células do nosso corpo, porque Ele é perfeito, não cai em uma folha de uma árvore sem autorização de Deus, disse Jesus. Não é para ser temeroso isso, não é para se exaltar de um poder orgulhoso que Deus é onipotente e mau, né? Ele é onipotente e bom. Ah, mas eu nunca vi a face de Deus, eu não consigo sentir, não consigo entender, tenho até vergonha, né? Eu citei já em outros momentos aqui aquela música do Raul Seixas, né? Que Paranoia é o nome da música, né? Que ele disse, mas Deus também, a mãe dizia há tempo atrás que Deus está onde você vai atrás, uma coisa assim. Daí, mas eu não via Deus, achava assombração, né? E ele tinha preocupação, mas Deus está comigo dentro do banheiro, né? É claro que ele seria um Deus inconveniente, pode ter um obsessor ali, mas Deus não vai, não tem, né, essa necessidade, ele né? Não se interessa por essas coisas. Não, e outra coisa, né? Ele que nos criou, ele não tem a nossa volúpia, né? Ele não está preocupado com os nossos pensamentos inferiores, enfim, a moral é perfeita e a ética é perfeita. Nós é que somos falhos, porém perfectíveis. É uma engrenagem perfeita, né? Perfeito. Dele. Então ele não pode, por exemplo, uma folha cair fora, ele já iria começar a perder o controle. Exatamente. Ele tem o controle de tudo e tudo funciona. E nós temos que se adequar. Nós estamos aqui perdidão, tentando achar o nosso caminho, porque ele quer assim, né? Senão não tem graça. E mesmo que isso pareça uma descrição autoritária, né? Porque o rebelde vai achar isso, né? Ele está no comando. Não, mas ele não pode perder o comando. Os planetas se colidiriam. Eu estou falando do rebelde. E tem espíritos que se rebelam com muita inteligência, né? E vão em várias vidas e não aceitam essa autoridade, né? Por isso que precisa humildade para ter amor, né? Precisa humildade para ter inteligência. A inteligência que Jesus tinha, que era a maior dos Cristos que veio até o planeta até hoje, poderia em qualquer momento nos esmagar, se fosse o caso, ou esmagar o inimigo, que na época eram os romanos e os hebreus, né? Como queria São João Evangelista, né? Que fizesse os apóstolos trovão. Mas aí estaria contradizendo a paz, o amor,
a necessidade de pagarmos o mal com o bem, e tudo isso está em outros exemplos do próprio filósofo Sócrates, de Gandhi, de qualquer espírito, né, do Buda, de Krishna, desculpa, e principalmente de Jesus. Então, esse aperfeiçoamento, ele nos exige o quê? Continuar. Não desistir, né? A gente vai muitas vezes, tudo bem, a gente não tem assim maiores dificuldades, eu acredito, vamos supor, né? Mas também não tem nenhum espírito de escola aqui, né, entre nós, senão nós estaríamos até curvados a isso, né? Então a gente tem algum tipo de problema que cada um sabe onde que está e que a gente sabe que aquilo vai me trazer uma dificuldade, né? Não sei como citar um exemplo pessoal, mas cada um que pode buscar dentro de si que diz, poxa, eu gostaria de me livrar desse determinado item da minha personalidade. Eu posso ter uma lista quilométrica, que já é bom, porque pelo menos eu tenho consciência da lista, né, da minha imperfeição. Ou não ter nenhuma, achar que eu sou perfeito e que os errados são os outros. Aí o problema é bem maior, né? Então, quer dizer, é soberba, daí orgulho e vaidade. E não é a perfeição física, mas em termos de perfeição espiritual e moral, uma coisinha sequer, e até os nossos anjos da guarda, nossos mentores, eles acabam, né, eu não gosto mais de falar mentor, porque mentor se virou uma coisa meio, né, de segredo. Eu tenho intimidade com mentor e os outros não têm, né? Ficou um papo furado isso aí que eu não gosto muito. Mas então o nosso anjo da guarda, que está aqui nas orações aqui do final do Evangelho, né, que é um espírito que ele vai dizer, olha, isso aqui tu tá sofrendo, a gente vai estar chorando lá, sofrendo, porque ninguém me compreende, em algum momento, pedindo ajuda de Deus, vem o nosso anjo da guarda lá, nosso mentor, que a gente tem uma certa intimidade, e daqui a pouco a gente vai pensar, mas também não sou muito fácil, né? Poderia ter agido diferente, né? Vem aquela vontadezinha, acho que eu vou pedir desculpa. Acho que eu vou ligar para, entendeu? Um irmão, não liga, não quero saber os problemas da minha irmã, porque não sei o que. Aí eu vou ligar. Talvez só uma ligação já ajude, né? E assim por diante, né? A gente vai tendo, são questõezinhas pequenas, né? Milnadas, como diz no Evangelho, que aí que está a chave da transformação. Né? Não precisa provar para ninguém, é a nossa felicidade primeiro, porque o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é essa gestão, autogestão da minha felicidade baseada na justiça de Deus. Eu não posso querer ter as coisas a qualquer preço, a qualquer ética e a sacrifício dos outros, escravocraticamente, né? Com chantagem, né, com toxicidade, porque a gente acha que os escravos eram do passado, mas aí eu escravizo meu filho com chantagem emocional, né, eu escravizo o companheiro ou a companheira, né, porque por alguma razão, justifico coisas injustificáveis, que era mais fácil pedir desculpa e tentar me corrigir, né, mas a gente vai recair, né, em questões de conflito, não quero mais perder a paciência, perdeu a paciência, não vou mais conseguir. Não, continua. Você já pensou se São Paulo tivesse pensado isso, ele não teria sido o maior ideólogo do cristianismo que chegou até hoje. Então aquele karma ele pagou naquela vida mesmo. E outros que reencarnaram. Então, para concluir, isso inclui reencarnação. Até nós estamos livres deste ciclo de nascer, viver, morrer, renascer e evoluir sempre, né, até a liberdade total, nós vamos ter que reencarnar, não tem saída. Reencarnar é, né, ter que voltar para o túmulo em algum momento, né? Então é melhor esperar a hora certa, porque aí a gente vai ter bem pouca prisão no corpo, né? Vamos morrer com calma, né? A gente está vivendo, né? Viver com calma, aceitar muitas coisas, e até vou citar um exemplo da Copa do Mundo que eu achei legal, que não é nem do Brasil, é do Cristiano Ronaldo, que disse numa entrevista coletiva, Portugal já está desclassificado, já está fora, não é passional, ele é bilionário, não sei o que ele faz com o dinheiro dele, mas alguma coisa. E ele disse, olha, não temos o controle de todos os fatores. E é verdade, entendeu? Não é por acaso que uma pessoa que chega, né, no nível X, tem inteligência por trás disso. Então eu não controlo o meu envelhecimento físico, eu não controlo os governos, eu não controlo o sol. O que eu controlo? Faço um balanço do que. Eu não posso controlar as pessoas, né, sem ter uma responsabilidade sobre isso, né? Nem dos sentimentos. E aí é que está a questão, uma boa colocação. Porque se eu não controlo nem meus próprios sentimentos, que aí que está a minha questão evolutiva, e aí está o cerne da questão, é os meus sentimentos que eu tenho que controlar. É isso que a gente tem que fazer. E controlar com relação ao amor, ao perdão, e a certeza de que Deus está na nossa proteção, e de que que a felicidade, né,
ela vai nascer, mesmo que distante, porque nós somos, não é? Eu vou recuperar o tempo da interferência de vocês aqui por 2 minutos. Tá bom, não tem problema. Eu tenho que pedir uma parte. Não, aqui como dizem, né, os mistificadores, meu mentor é que está dizendo. Não, é o egoísmo aqui do Miguel Brambila mesmo. Não, mas é só para concluir que dentro desse processo, não é, de transformação que a gente precisa administrar, existem infinitas possibilidades de felicidade, da transformação do conhecimento, do amor, que eu vou entendendo com racionalidade e vou percebendo então que essas possibilidades, já até fugiu o raciocínio, que essas possibilidades elas são amplas, elas são positivas e que nós podemos nos beneficiar disso de forma infinita, né? Não é nenhum tipo de castigo. Sim, lembrei agora que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Portanto. Então, Jesus também disse, meu reino não é deste mundo. Ele não ia mandar a gente ser perfeito, cheio de karma que nós temos, que ele via, né? Ele enxergava, né? Ele dizia, olha, eu também não te julgo, né? Da mulher adúltera lá no negócio, né? Onde é que está o homem também, né? Quem tiver que ser pecados, que atire a primeira pedra, porque ele estava vendo a aura negra das pessoas ali, hipócritas, não é? Fingindo-se uma ética que não tinha, né? Querendo justificar-se com os fariseus que eram brancos por fora e cheios de podridões por dentro, como túmulos, né? Então a gente estava lá também, fazem 2000 e tantos anos, a gente está aqui ainda, no mundo de provas e expiações. O quanto nós evoluímos, o quanto nós não evoluímos, o quanto nós pioramos é responsabilidade nossa. A nossa fichinha está lá no Ministério da Reencarnação, a gente vai ter que avaliar, não tem? Né? Assim como a nossa ficha tem no INSS, tem na onde quer que seja, no nosso registro do cartório de nascimento, vai ter a nossa certidão de óbito, vai ter também a nossa... Como é o meu nome espiritual, eu não sei, mas existe. O nome que a gente usa fora do corpo. A ficha corrida é para a polícia, né? Mas tudo... Nós estamos nesse nível, né? Na lei de... Então, calma. O amor cobre a multidão de pecados. Não posso fazer o bem por um lado e o mal para o outro, obviamente. Mas eu não sou bom. Bom é Deus. Não é que você dizer que eu sou bom. Então me bota aí numa situação de fogo para ver se a gente vai ser bom. Né? A gente falou do Chico agora mesmo, né? E mesmo assim os apóstolos, ele dizia, bom é Deus. Essa é a paciência que quem quer trabalhar uma evolução mais eficiente, milimétrica que seja, para sair da reencarnação melhor do que entrou, que Jesus queria dizer quando ele disse sede perfeitos. Não é de hoje para amanhã, porque é impossível. Eu ia dizer, olha, não tem como. Vou te dar aqui um carrinho de picolé, tu vai lá no Alasca e vende. Que jeito, né? Não faz sentido, né, Jesus? Eu peço demissão. Então é isso. Não podemos aceitar uma fé cega e uma proposta inviável. A proposta de Jesus era inteligente e amorosa, né? O Espiritismo explica bem melhor que eu. Sugiro que a gente consulte e siga, né, estudando um pouquinho por vez. Agradecendo então, né, já que eu recuperei 2 minutos aqui da minha fala. Tô brincando, tá? Porque às vezes a gente precisa relaxar um pouquinho para poder facilitar, né, as nossas tensões e encontrar melhor a intuição. Nós agradecemos a Deus, ao nosso querido Jesus, aos mentores espirituais, sabendo também que esta fala é imperfeita, que amanhã ela pode estar até superada por um raciocínio melhor, mas de alguma forma, em algum momento, em alguma palavra, em algum significado pequeno de luz que ela sirva aos nossos corações como uma pequenina semente que caia perdida em algum terreno fértil e vire, né, uma árvore frondosa mais cedo ou mais tarde, como um grão de mostarda. Então, obrigado pela oportunidade de auto-resgate de todos nós, proteja a nossa casa espírita, nossa família terrena, não somente os nossos, mas também os nossos, encarnados, desencarnados, nos hospitais, nas prisões, nos nossos trabalhos, e que tenhamos com alegria a certeza de que Deus está no comando de tudo e que a vida é bela. Muito obrigado e que assim seja.